A todos os ouvintes da Rádio 730, um privilégio poder estar aqui com você, Rubens. Deputado, convido o senhor a conferir agora as informações aqui do trânsito em Goiânia. Infelizmente eu não fiz essa antecipação, mas já estamos na entrevista também, o deputado aqui na bancada com a gente. A Larissa Thiaga volta monitorando o trânsito. Diga lá, Larissa. Rubens, eu trago um alerta para os motoristas que passam ali pela região do Jardim Goiás, especificamente na Avenida Deputado Jamel Cecílio, sentido centro, a velocidade média é de 10 km por hora. Agora passando pelo setor Bueno, no cruzamento das avenidas T7 e T2, a velocidade média é de 15 km por hora. E na Vila Canaã, Avenida Aderupe, velocidade média de 17 km por hora. São esses, por enquanto, os principais pontos de lentidão na cidade. Boa notícia para quem passa ali no perímetro urbano da BR-153. O trânsito por lá flui com tranquilidade. Obrigado, Larissa. O ouvinte monitora também o trânsito, as informações divulgadas no portal 730.com.br. 7h30, na bancada com o deputado estadual Francisco Oliveira. Chiquinho, qual é a avaliação que o senhor faz até agora da passagem do senhor mesmo pela liderança do governo? Alguns projetos, como se diz na própria casa, desgastantes, né? Acabam levando um desgaste para os deputados da base, a oposição faz o trabalho dela, fica criticando, apontando os problemas que vê nos projetos do governo, e os deputados mesmo da base ficam tentando alterar esses projetos. Acho que o ponto mais de maior peso dessa questão que eu digo aqui de desgastes foi a PEC dos gastos no primeiro semestre. Que balanço o senhor faz até agora? Bem, na verdade, nós temos uma base aliada muito forte, muito coesa. O governador Marconi conta com deputados que são leais e fiéis a ele, e isso acaba facilitando a liderança. Então, nos momentos de dificuldades, onde nós tínhamos que votar projetos polêmicos que, naquela hora, pareciam ser de desgaste, acabou a base correspondendo e respondendo à altura à necessidade de votação desses projetos. E os resultados aí hoje estão: o governo podendo pagar sua folha de pagamento em dia, pagando o 13º, pagando os pensionistas, os inativos, e ainda mantendo o custeio da máquina e também, Horácio, fazendo aí esse grande investimento no Estado. O Estado de Goiás hoje faz um investimento de 9 bilhões de reais, exatamente pelas medidas tomadas pela Assembleia, encaminhadas pelo governo, medidas duras, mas necessárias. Isso demonstra claramente que o governo tem caminhos, tem gestão, e o resultado hoje é extremamente positivo. Enquanto vários estados da federação passam por crises de pagamento de folha, o Estado de Goiás paga em dia e ainda faz um grande investimento no Estado. A oposição faz o seu papel criticando, manifestando as contrariedades daquilo que eles entendem ser a posição deles, mas também temos que reconhecer na oposição a presença sempre ali em plenário, discutindo, dando quórum. Então a oposição também é o nosso respeito. O governo voltou atrás, abriu mão das definições da PEC dos gastos, porque já mandou uma outra PEC, né, uma segunda PEC alterando aquela anterior, fazendo com que o limite, né, para esses gastos de todos os poderes, da Assembleia, dos tribunais, do Ministério Público e do próprio Executivo, depois o Executivo foi incluído nessa nova PEC, que esses limites sejam em relação ao previsto para o orçamento e não o orçamento executado. Isso acaba abrindo um pouco mais a margem para gastos. Não, na verdade é porque quando foi a PEC, você trabalhou o orçamento executado, na lei estava assim, quando na verdade no orçamento do governo o real era o orçamento orçado. Então, as expectativas de todos os secretários, de todas as secretarias e também dos próprios poderes, era trabalhando em cima do orçamento orçado, previsto, né? do previsto futuro, mesmo não gasto, porém a PEC limitou já no executado. Então, isso foi um limitador e muitos poderes, nem mesmo o governo, poderia fechar o fim do ano, o balanço positivamente. Então, o que se fez, na verdade, foi adequar à realidade atual, colocando o orçamento orçado para que se pudesse fechar as contas, mas sem ter gastos. Porque, na verdade, o que estava lançado como executado era o que estava previsto também já na PEC de gastos. Eduardo Horácio. José Hélio, está mesmo consolidado como candidato ou o senhor ainda vê alguma possibilidade de haver essa troca no ano que vem? De forma alguma. A oposição tem preocupado demais com o Zé Hélio, tanto que em todos os dias, em todos os momentos, o nome do Zé Hélio está na boca de todo mundo. Exatamente porque está incomodando. O Zé Hélio se fez por si só. Quando foi indicado a vice da primeira vez,
foi indicação partidária, uma composição política, mas mesmo indicado por Ronaldo Caiado, né? Indicado pelo deputado Ronaldo Caiado, mas mesmo no primeiro mandato, pela sua postura, pela sua linha, o governador Marconi foi dando a ele atribuições, foi dando a ele missões, e ele correspondeu a todas elas. E mais do que isso, ele foi plantando e foi trabalhando o seu próprio nome. Então ele se fez. No segundo mandato, foi ele próprio que discutiu e fez as alianças com todos os partidos da base aliada. Então ele chamou para si essa responsabilidade, fazendo uma grande aliança, uma grande composição, que culminou na maior vitória do governador Marconi nas últimas eleições, com 57%. De lá para cá, o nosso vice-governador Zé Hélito, ele fez a lição de casa. Não só saindo da zona de conforto quando foi convidado para assumir a Secretaria de Segurança Pública, num momento muito crítico, porque estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era a secretaria mais importante do governo, a mais forte, saiu da zona de conforto do ar-condicionado e foi para a segurança pública. E quando eu digo sair da zona de conforto e ar-condicionado, é porque o nosso vice-governador Zé Hélito, como secretário de Segurança, foi para as ruas, foi para a frente dos embates, foi para os comandos, para os quartéis, ouvindo, participando ativamente de todas as ações e missões nas ações da segurança pública. Isso fez toda a diferença. Baixou os índices, reordenou a situação da segurança pública no Estado e fez um grande papel. Então, o nosso vice-governador hoje está extremamente consolidado, respeitadíssimo por todos os prefeitos, respeitado pelos deputados. Então, é um nome hoje consolidado, é o nome da base aliada para postular o governo em 2018. E mais do que isso, assumirá o governo agora no mês de abril, fazendo um grande e extraordinário trabalho como coordenador do programa Goiás na Frente. Ele está visitando todos os municípios, aonde também, quando os prefeitos, ouvindo as suas comunidades, ouvindo os vereadores, ouvindo aqueles que querem as benfeitorias das cidades, trazendo ao nosso governador os pleitos, ao nosso vice-governador, foi dado a eles a oportunidade de escolher qual convênio e qual obra queriam em cada município. E o nosso vice-governador ouviu todos os prefeitos, os vereadores, e agora assinando os convênios e levando as obras nos municípios. Então é uma parceria de mão dupla, onde o governo respeita e ouve as cidades e o governo fazendo seu papel de levar os benefícios a todos os 246 municípios. E é importante, Kleber, quando a gente coloca, porque o governo ele está realmente levando em todos os municípios, sem distinção de partidos. É uma obra que é levada ao cidadão que mora nas cidades. O governador Marconi, o nosso vice-governador Zé Hélito, respeita a população, levando aqueles benefícios que a cidade hoje, pela crise econômica que estamos passando, não tem condições de fazer. O governo está fazendo um aporte financeiro grande de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 35 milhões de cidades, ajudando, estendendo a mão amiga do governo. Obviamente, são dinheiro de impostos, mas é um governo que está sendo dado a fundo perdido. A prefeitura não vai ter que pagar. O governo não tem obrigação de fazer asfalto em cidades ou obras estruturantes em municípios, mas pela crise e a dificuldade, o nosso vice-governador tem visitado, levado esses convênios exatamente pelo respeito que tem a todos os prefeitos, aos 246 municípios. Deputado, o senhor acha que o pleito do ano que vem é um pleito mais fácil em relação àqueles que o governo já venceu, as eleições que o governo teve no governo, a composição já venceu, o senhor acha que é mais fácil? Eu não digo que tem eleição fácil. Existe eleição trabalhada e existe o trabalho antecipado. Nós temos um governo que tem o que mostrar. E nesse Goiás na Frente, onde uma crise assola o país, onde as prefeituras passam por dificuldades fenomenais, muitas delas não conseguem apresentar as certidões para que possam ter acesso a esses recursos. O governo do Estado vem com aporte financeiro, ajudando as prefeituras. E isso faz toda a diferença. O governo do Estado faz um trabalho faraônico, levando obras estruturantes a todos os cantos do Estado, rodovias, pontes, centro de convenções. Então o governo está presente hoje maciçamente. Então, foi fácil? Foi fácil? Não. O governo passou por dificuldades. Esses ajustes que o governador Marconi fez, a visão que ele tem de governo, coloca hoje o governador Marconi como uma liderança nacional de decisão, de atitude, de governabilidade, de referência. Se você não sabe, Kleber, mais de 16 governadores vieram a Goiás para conhecer o sistema de saúde do Estado. E muitas vezes as pessoas confundem
a saúde do município, dos municípios e do município de Goiânia. Mas a saúde do Estado, o BOL, UGO, materno-infantil, HGG, HDT, esses hospitais que atendem as emergências, que atendem o segundo momento, estão com avaliação de 96% de aprovação. O CRER hoje é uma referência mundial. Então a saúde do Estado é a melhor, com toda certeza, do Brasil. Porque tem gestão, tem atitude. E nessa linha, em todas as áreas, o governador Marcondes tem feito isso. É um governo que passa por dificuldades, como todo o Brasil, mas é um governo que tem o que mostrar. E essa é a grande diferença nas próximas eleições. Não existe governo saturado, não existe governo que já venceu o seu tempo, não. Existe governo que dá resultados. Governo que respeita a população, governo que está buscando sempre inovação, e o governo Marconi é sempre isso, inovação. Tanto que o governo de Goiás, na batuta do governador Marconi Perillo e do nosso vice Zé Ayrton, está entre os 5 melhores estados da federação em gestão. Isso é fato. Em contrapartida, tem um abacaxi difícil de ser descascado. Como é que vai ser resolvida essa questão da vaga para disputar o Senado? Silvânia, o Mar Rocha, o Wilder Filho de Moraes querem serem candidatos. O outro é o Marcondes, tem uma vaga para três. Como é que vai sair disso? Discussão, conversa, bom senso. Quem o senhor acha que deve ser o candidato ao Senado? Olha, eu acho que no momento oportuno é que deve discutir. Nós devemos tratar disso para junho, julho, pesquisas, aglutinação, mas se depender bom do senso. senhor, da opinião do senhor, só o Chiquinho que Quem vai escolher é o decidir. Chiquinho. Nós estamos, inclusive, dando essa prerrogativa ao senhor. Olha, eu o senhor tem aqui, ó. como líder do governo, eu tenho que trabalhar e tenho a obrigação de trabalhar pelo bom senso. Eu respeito todos os nomes que pleiteiam vagas. Obviamente, em reuniões, quando for em um momento oportuno, colocarei meu posicionamento, até porque... Não, coloque agora. Até o Marcondes já colocou o dele, falou que é o Wilder. Eu acho que tem todos os nomes aí, tem a possibilidade. O Wilder é um amigo, é um querido, é um parceiro, é o senador que eu tenho mais aproximação e trabalho, conta com o apoio de mais de 770 prefeitos, é respeitado, Não, mostrou que prefeitos? 170. 170? 170 prefeitos manifestaram a ele o apoio. Agora, tudo isso é no momento oportuno, vai de bom senso, vai de compreensão, de formatação do projeto nosso de governo. E é na hora oportuna que cada um vai dizer a que veio, cada um vai avançar mais ou recuar para formatarmos uma chapa forte. Todos merecem o respeito. Você tem o trabalho do senador Wilder, como você também tem a história e o trabalho da senadora Lucevânia, o trabalho do próprio Mar Rocha. Então, na hora oportuna, nós teremos que estar trabalhando com bom senso e buscar o melhor para essa chapa majoritária. Obviamente, o meu sentimento pessoal, o meu carinho pessoal, eu trabalho porque tenho uma aproximação muito forte com o senador Wilder, estou com ele quase todos os dias. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser o candidato já de imediato a senador. O que nós temos que ir lá na hora discutirmos e aquele que representar o melhor trabalho, propostas, com toda a convicção e bom senso, será formatada essa chapa da base Eu aliada. acho que ele pode ser, por exemplo, candidato a deputado federal, numa grande composição. É uma decisão de foro íntimo e muito pessoal. Eu acho que aquele que tiver bom senso, aquele que trabalhar pela unidade da base, é o que vai buscar o entendimento. Não tem a possibilidade de atender as 3 vagas. Alguém vai ter que abrir mão. E aí é exatamente a grande capacidade que o nosso vice-governador Zé Ayrton tem, a grande capacidade que o nosso governador Marcondes tem e a responsabilidade de todos. Ninguém vai poder aflorar naquilo que não tem. E no momento oportuno, o bom senso, a sensatez vai fazer com que essa composição se prevaleça e esse grupo se mantenha unido. A oposição tem dito todos os dias, dividida vai perder. E perde mesmo, porque o nosso grupo é muito forte. A nossa base aliada unida, ela vai derrotar qualquer candidato da oposição. O senhor não acha que vai ter aí vão ocorrer algumas cisões, algumas mudanças na base, não? Alguns partidos que estão lá, o senhor não acha que saem, não? Olha, eu acho que não. Eu acredito que o trabalho hoje e essa disputa que já tem da vaga de vice-governador e a vaga de senador é exatamente pela força que nós estamos demonstrando a cada dia com o trabalho e com as ações do governo. Hoje o Goiás da Frente, ele realmente veio com muita força e vai chegar no ano que vem, em abril, com muito mais força ainda. Hoje nós já temos a aprovação do governo de quase 50%. E vamos chegar com toda certeza em abril, maio do ano que vem, com 65%, 70% de aprovação. E essa aprovação ela vai vir dos municípios para os grandes centros. E é essa a grande diferença. Nós temos 200 prefeitos da base aliada. É uma força muito grande.
uma eleição de 45 dias com 30 dias de campanha. Então, quem tiver bem plantado no interior, quem tiver com solidez, com as suas bases, com a sua máquina engraxada, e os prefeitos vão estar muito bem nesse momento, porque terão que mostrar com esses convênios, com os convênios das emendas dos deputados estaduais, dos senadores, dos deputados federais, os prefeitos estarão num grande momento. E com toda certeza teremos um grande exército em favor dessa base aliada, que é a nossa base. Ainda que indiretamente, o Goiás na frente não está sendo usado para cooptar prefeitos, não? Não, Olha, de forma alguma. Vem para cá, deixa esse partido de oposição, vem para o governo, você vai ter mais benefícios, pode subir no balanço. De forma alguma. Haja vista que você vê os convênios assinados com os prefeitos de oposição. Formosa fez um convênio de 7 milhões, Rio Verde de 6 milhões, outras de 10 milhões. Então, todas as cidades que apresentarem as documentações estão trabalhando. É como o governador Marconi fala, não é conversa fiada, não é factoide, não é nada disso. É realidade. É um governo republicano que está visitando, respeitando todos os prefeitos de oposição. O governador esteve em Amorinópolis, esteve em Tarumã, em todas as cidades, esteve em Formosa. Lá foi colocado até que o governador é o único governador que faz milagre. Colocou o Tião Caroço ao lado de Ernesto Boller. Então, exatamente essa é a grande diferença. Marconi é realmente um governo republicano, mas demonstrando na prática, na realidade. Não é no discurso vazio, não é nas bravatas, não. É a presença dele ali. Marconi já visitou os municípios goianos 10, 15, 20 vezes, cada um deles. Está presente em todos os lugares, recebe audiência todos os prefeitos, todas as lideranças. É a agenda mais pesada que eu já vi de um governante. Trabalhei com ele 4 anos no governo, no 10º andar. É incansável, a gente não dá conta de acompanhar o seu ritmo de trabalho. Faz por paixão, faz por convicção, faz com determinação. Essa é a grande diferença. E como bem disse o governador Marconi, você pode ter todos os defeitos, mas tem um que ninguém dá conta de vencer, é o trabalho. E se tem uma coisa que nós temos no nosso governo, é um governador que trabalha e um vice-governador que trabalha. E o resultado está aí, benefícios para a população, para todas as cidades do estado de Goiás. Deputado estadual Francisco Oliveira, líder da base do governo, ao vivo conosco aqui na 730. Deputado, desse projeto do governo que separava, criava a Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça, separava essa área da atual Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Era um estudo feito, defendido pelo secretário de Segurança Balestreri, e depois de uma manifestação contrária, inclusive manifestação pública do vice-governador e ex-secretário de Segurança José Hélito, o projeto foi retirado da Assembleia. O secretário Balestreri não fica desautorizado, ele tem capacidade de articulação interna no governo para continuar no cargo. A impressão que fica é que ele foi desautorizado. Não, de forma alguma. O secretário Balestreri foi convidado para ser o secretário de Segurança Pública exatamente pelo respeito, pelo nome, pela força que tem, não só em Goiás, mas em todo o Brasil, por sua competência. O secretário Balestreri, ele é um técnico, e ele frisa muito bem isso, ele não é político, não é filiado a nenhum partido, e ele é um técnico que conhece com profundidade, eu poderia dizer que é o que conhece com mais profundidade de segurança pública no Brasil. E Goiás tem um privilégio de tê-lo como secretário. Obviamente, ouvindo segmentos, ouvindo todo o corpo que compõe a segurança pública, foi retirado o projeto. Mas isso não o desautoriza, pelo contrário. Isso dá a ele todas as ações necessárias, porque a segurança pública, o que está colocado aí, os convênios existem com o Ministério nacionalmente, as ações elas existem, e o mais importante que pode ter em relação ao Balestreri é exatamente a força e o respeito que ele tem, não só pelo governador Marconi Perillo, pelo vice-governador Zé Hélito, mas pelas entidades, pelos deputados, por todos aqueles que compõem a segurança pública. E secretário, para ter força e dar conta do recado, tem que ter só uma situação: apoio. E se é uma coisa que o secretário Balestreri tem, que dá toda ele uma composição de força, é apoio de todos os setores da segurança pública e da sociedade goiana. E sem falar do seu conhecimento e do respeito que todos têm por ele. Deputado, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre outra questão. A gente constantemente recebe muitas participações dos ouvintes aqui falando sobre água. Como é que os deputados estaduais, principalmente os da base, têm acompanhado essa crise hídrica no estado? Eu vou citar aqui só os que mandaram mensagem agora, durante esse programa, mas é algo que durante o dia inteiro acontece. Maurício, lá de Itaipu,
está falando sobre falta d'água, diz que tem 2 dias que está sem água, e também o Jardim Curitiba, o Erley, lá do Jardim Curitiba, está sem água. Como é que os deputados estaduais da base lidam com isso? A gente entrevistou na semana passada o presidente da Saneago, e ele disse que o problema não é falta de água, é gestão para levar a água na casa das pessoas. Como é que os deputados se posicionam? Olha, na verdade, todo ouvinte tem uma consciência muito clara da seca que nós estamos atravessando no país, no estado. Qualquer um que andar por qualquer estrada vai observar que os rios estão secos, os córregos estão secos, as represas estão secas. Então nós temos, além de um problema de seca, de chuva, nós temos também o problema de abastecimento. Nós sabemos aí que o sistema Meia Ponte sofreu um colapso. Quem passar no Meia Ponte sabe que não está correndo água. Mas pela visão que nós temos de Marconi Perillo, que lá atrás já teve a visão de fazer a barragem do João Leite, e é o que está salvando e vai resolver o problema de abastecimento de água aqui de Goiânia pelos próximos 35 anos, é exatamente essa barragem. O que está tendo agora é as ligações dessa barragem com os outros sistemas que existem na cidade de Goiânia. Isso demanda tempo, mas nós não temos problema de água no município de Goiânia. O que dependemos agora é de fazer um fluxo ordenado de distribuição dessa água, interligando a barragem do João Leite que existia com a barragem do Meia Ponte, para que essa água possa chegar a todos os cantos do município de Goiânia. Então, nós tivemos uma visão anterior, o governador Marconi teve essa visão, foi uma obra muito cara, muito pesada, mas nós temos hoje com toda a convicção a melhor barragem de abastecimento de água do Brasil, numa visão que o governador Marconi teve, que hoje está aí a serviço do povo goiano. Mas não está resolvendo, porque fez a barragem, captou a água, estancou a água, mas não levou a água até os lares. Desde o começo se sabia que precisava fazer, por exemplo, um linhão entre o sistema Meia Ponte e a Aparecida de Goiânia para abastecer a Aparecida. Desde o começo sabia que era preciso fazer a tubulação para trazer a água lá do lago, porque não adianta aquela água no lago, adianta, fica bonito aquilo lá, mas não resolve nada dentro de casa. Eu moro no setor Bueno, e pelo menos 3 vezes por semana no setor Bueno, que é tido como um dos bairros de bom prestígio em Goiânia, digamos assim. E pelo menos 2 vezes por semana está faltando água na minha casa também. É uma forma que a Saneago usa para racionar o consumo. A água lá no lago, ela está bonita, mas não resolve nada. E desde o princípio, desde a concepção do lago, do projeto do lago, você sabia que tinha que fazer a tubulação. Não fez. É o linhão, né? E aí, deputado? Olha, como eu coloquei, o gargalo que se está tendo, ninguém imaginava que o Meia Ponte fosse ter esse problema tão grave como está tendo. Ninguém imaginava. Imaginava, tanto que fez o lago, deputado. Mas nós estamos tratando do lago, a visão do lago, se você pegar há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, a projeção do lago era uma projeção futura, para as gerações futuras. Em 2013 e 2014 teve falta de água também, igual não, mas teve, mas não foi em função disso. Não foi em função de ter água, a falta de água. Foi em função de ligações de água mesmo, de linhões, Pois aí não é falta de gestão de infraestrutura, ué? Falta de recursos também. Qualquer obra que você vai... Não é de prioridade, não. É falta de recursos mesmo. A crise que assola o país, as dificuldades financeiras, não só da Saneago, mas de todos os setores, acaba dificultando. Qualquer obra que você vai fazer, ele fica 30 milhões, 100 milhões, 300 milhões, 500 milhões. Agora, há 2 anos está se projetando a ligações Meia Ponte com o João Leite. Algumas demandas podem ter alguns transtornos, porém, como bem colocou, não tem falta de água. O que está tendo agora é um gerenciamento dessa água para que não se gere colapso. Mas podem ficar tranquilos que isso vai acontecer. Seria ruim não ter a água para levar para essas famílias. E hoje nós temos. Então, foi um governo pensado, ações que estão sendo tomadas e com toda certeza esses problemas serão sanados. Deputado, a gente já entende os argumentos, mas pedir tranquilidade para quem está sem água há dias é uma dificuldade. O senhor sabe disso também, o senhor tem um acompanhamento próximo com as demandas. Outra questão, reforma política. O que o senhor defende para 2 questões que interferem diretamente para quem vai ser candidato? A reforma inteira, claro que interfere, mas o que ainda está sendo discutido, né? Coligações, já provavelmente também as coligações proporcionais, se acabarem, só para 2020, né? Mas qual é o posicionamento do senhor para quem for candidato? Não sei quantas vezes, mas muitas vezes, para vereador, para deputado, provavelmente no ano que vem para deputado federal. Não, estadual. Como é que o senhor avalia as coligações proporcionais e a possibilidade de acabar com elas? E, em segundo momento, a análise do senhor também sobre o financiamento.
Olha, eu lamento que o Congresso não tenha tido a coragem e a atitude de fazer uma reforma política. Hoje o Congresso está refém de pequenos partidos, acaba ficando uma situação de constrangimento, aonde nós temos essas mazelas e todas essas permutas e essas trocas que tem hoje no Congresso Nacional, que são lideradas por pequenos partidos. E acaba criando um freio de uma reforma política que poderia trazer um sossego, uma tranquilidade, até mesmo as composições políticas. Lamentavelmente, o Congresso não teve essa coragem de enfrentar, exatamente porque os pequenos partidos também fazem obstrução. Será uma reforma pífia, vergonhosa, a gente não pode nem dizer se ela vai acontecer, nós temos poucos dias... Ou você dá para chamar de reforma, né? Porque não é reforma, é remendo. Coisa... Na verdade, o que existe lá hoje é um pano de fundo para se aprovar a ajuda de campanha, né, dos fundos partidários. Então, reforma política ela não vai existir. Na verdade, o que vai existir vai ser um remendo para que se justifique o fundo partidário. Porém, lamentamos, porque temos excesso de partidos, excesso de tudo, e lamentavelmente não temos como fortalecer os partidos e fortalecer ainda mais a democracia, porque se nós tivéssemos menos partidos, seria mais fácil estar cobrando, mais fáceis as alianças e mais fácil toda uma composição política. O fim das coligações proporcionais, o senhor é favorável? Olha, eu sou favorável que tenha partidos fortes. Automaticamente você acaba cortando coligações. Eu fui eleito pelo partido pequeno, o PHS, e me filiei ao PSDB. Não tenho preocupação com a eleição. Vou disputar a eleição por um partido grande que demanda mais votos, mas quem está no processo político tem que saber da sua capacidade. Trabalho muito. Eu, quando fui eleito na eleição passada, eu não tinha nenhum prefeito. Hoje eu tenho 24 prefeitos que trabalham comigo, trabalho em mais 30 cidades, então não tenho preocupação de estar disputando a eleição num partido grande. Acho que quanto menos partidos nós tivermos, melhor será para a democracia, porque nós vamos sair dessa moeda de troca de partidos. E o financiamento? O senhor defende financiamento só público ou só privado, ou essa mistura que nós temos hoje? Hoje não pode ter financiamento por empresa. Eu acho que tem que ter regras claras, Rubens, de financiamento. Eu acho que tem que ter o financiamento privado, sim, e tem que ter o financiamento público. Eu acho que você tem que ter a clareza de como prestar conta disso e como as empresas poderão fazê-lo. É impossível você ir para a campanha sem a ajuda de um financiamento público ou financiamento privado. Eu acho que deveria ter regras claras e punições para que nós pudéssemos reordenar. Eu falo sempre que o Brasil viveu uma cultura de uma vida. E de uma hora para outra você quer consertar o Brasil de uma cultura que vinha politicamente sendo trabalhada, que todos sabem, todos conhecem e sabiam que era assim. Eu acho que deveria ter uma transição para que pudéssemos ter dó do Brasil. Nós não podemos penalizar o cidadão, penalizar todos aqueles que dependem do emprego, dependem de renda, e o que nós estamos fazendo com o Brasil é um sacrifício à população. Nós temos que ter uma transição. O Brasil não está suportando essa crise. Agora, claro, tem que passar o Brasil a limpo? Tem sim, mas de uma forma mais branda, mais tranquila, porque o Brasil não aguenta essa situação que está acontecendo nos dias de hoje, essa penúria de falta de emprego, de renda, exatamente pela crise política. Uma pergunta, Eduardo. O horário de verão. Os deputados aprovaram o fim do horário de verão, o governador vetou, o veto voltou, virou uma confusão. Qual a opinião do senhor sobre isso? Ainda é possível fazer alguma coisa para esse ano? Não, é impossível. Na verdade, o governador liberou a base para poder votar o horário de verão. Sim, mas primeiro ele vetou, né? Sim, ele vetou porque, juridicamente, só o governo federal que pode estabelecer, através da ANEEL, o horário de verão. Então, o governo federal é que regulamenta o horário de verão. O governo do estado não tem essa competência. Então, tanto que onde criou estados, o horário de verão através dos estados, está judicializado. Então, o governo tão somente seguiu uma orientação jurídica vetando. Quando foi para a Assembleia, que os deputados manifestaram interesse na manutenção, o governador liberou a base, mas mesmo assim foi mantido o horário de verão aqui em Goiás. Agora, obviamente, eu fui um relator do projeto do horário de verão na Comissão de Constituição e Justiça e fui favorável ao horário de verão. Eu sou favorável a não ter o horário de verão, acabar com o horário de verão. Tanto que o meu parecer foi para que ele fosse extinto. Porém, juridicamente o governo vetou, quando foi para o plenário, acabou mantendo o horário de verão. Deputado Francisco Oliveira,
Chiquinho Oliveira, líder da base do governo na Assembleia, obrigado pela presença aqui na 730, deputado. Um abraço, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, desejando um bom dia a todos, que Deus esteja com cada um de vocês e que possamos estar fazendo política com seriedade, respeito e que possamos fazer o nosso melhor para aquele que paga o nosso salário, que é o cidadão, e que nós possamos juntos cuidar desse povo. Agradecer também pela oportunidade de ser líder do governo e liderar este governo que trabalha tanto pelo povo goiano, que é o governador Marconi e o nosso vice. Destaque da entrevista com Francisco Oliveira, você confere acessando portal730.com.br e também o facebook.com/rádio730, a entrevista também em vídeo. 8 horas em ponto, um recado aqui importante, no jogo do Vila ontem no Serra Dourada, o Iago Macassen de Jesus perdeu a identidade foi encontrada por um vendedor lá do Vila, e para você saber onde é que o documento pode ser encontrado, né, recuperar o seu documento, ligue aqui na 730, tem o endereço, é numa padaria ali no setor Novo Mundo, então você liga aqui na 730, 3216-0730, e aí você já vai ter a informação de onde buscar o documento. Iago Macassen de Jesus perdeu a identidade no jogo do Vila ontem, portanto, está de posse aí de um vendedor, lá numa padaria no Novo Mundo. Ligue aqui, você tem acesso ao endereço inteiro, no 3216-0730. Tchau, Kleber. Sabe quem chegou? A chuva. A chuva chegou. Isso, muito bom. O Petras escreveu ali uma letra linda, rapaz, eu tô lendo.